Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Mais uma vez, estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo sobre os 15 princípios fundamentais do Espiritismo. Estamos estudando influência dos Espíritos na nossa vida. E hoje, conforme nós tínhamos combinado no nosso último encontro, hoje nós vamos conversar um pouco sobre obsessão. Obsessão. Isso está no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. E também encontra na Gênesis, no capítulo 14. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que agora eu esqueci. Mas Kardec cuidou disso em todo o corpo doutrinário, em todas as obras básicas. Então hoje, antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece, para a gente levantar as nossas antenas aí com os amigos espirituais, fazer uma conexão boa. Querido Mestre Jesus, nós te pedimos, Senhor, que nos abençoe nessa noite, que nos ensine um pouco mais sobre a sua doutrina de amor, para que possamos compreender melhor o Evangelho de nosso Pai que o Senhor nos trouxe, tão libertador. Que a tua paz, Senhor, seja a tônica do nosso encontro. Abençoe a nossa iniciativa de aprendizado, clareando o nosso entendimento, a nossa fala, a nossa audição, o nosso discernimento de todos nós aqui presentes. E abençoe também aos nossos amigos espirituais que no outro plano da vida nos assistem, nos acolhem, nos sustentam. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco e que assim seja. Então, muito bem. Hoje, como dissemos, vamos conversar sobre obsessão. Obsessão. Que é isso? Obsessão. O que é obsessão? Kardec pergunta para os espíritos assim: influem em nossos pensamentos os espíritos? Os espíritos influenciam em nossos pensamentos? E os espíritos respondem assim: muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles quem vos conduzem. Ou seja, nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre estamos, segundo o apóstolo Paulo, sempre estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, que a nossa retina não consegue captar a presença deles, mas que a nossa energia muitas vezes consegue, a nossa sensibilidade, e que eles estão a nos influenciar de uma forma ou de outra. Uma forma ou outra que nós estabelecemos para que eles nos influenciem. Porque eles nos influenciam segundo o nosso modo de ser, de agir, de pensar, de sentir, de fazer, de vibrar, enfim. Eles, então, sintonizam-se conosco, conectam-se conosco pela nossa forma de ser no nosso dia a dia. Essa conexão deles conosco, às vezes, é mais sutil, às vezes é um pouco mais acentuada e às vezes é extremamente acentuada. São alguns tipos de obsessão que nós lidamos com eles e que seguem alguns graus aí de influenciação que é uma crescente. Então nós vamos ver as características da obsessão simples, as características da fascinação, que é essa influenciação mais acentuada,
vamos ver que Kardec trabalha no Livro dos Médiuns a subjugação, que depois, mais à frente, lá no capítulo 14 da Gênesis, ele entra com mais uma natureza de influenciação, mais um estágio que é a possessão. Subjugação e possessão estão muito próximas, com a diferença de que na subjugação nós ainda temos o livre-arbítrio, mas não conseguimos impô-lo e somos subjugados, somos dominados, ficamos sob o jugo da vontade do outro espírito. Enquanto que na possessão nós perdemos inclusive o livre-arbítrio. Aí a dominação total. Ok? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Então a gente está vendo que no dia a dia a gente lida com isso, vê isso, enxerga isso acontecendo. Isso acontece conosco muitas vezes. Muitas vezes espíritos querem impor a sua vontade sobre nós e nós precisamos de uma força de vontade danada para poder resistir. Muitas vezes os espíritos nos intuem sutilmente durante os nossos dias e a gente percebe claramente que aquilo não é muito nosso, que aquilo não está muito de acordo, mas é uma insistência com aquela mesma ideia e são essas influenciações mais sutis. E graças a Deus, graças à nossa vigilância, ao nosso esforço, ao nosso modo de viver, nós estamos submetidos somente a essas influenciações mais leves até então. A subjugação e a possessão nós temos conseguido evitar. E a fascinação também, embora às vezes a gente dá umas deslizadas e fica fascinado. Então vamos ver cada um deles, para a gente ir assimilando isso. Então, a obsessão simples. Como é que isso acontece, gente? Os espíritos nos influenciam. O Kardec diz para nós que todos nós somos mais ou menos médiuns. Então, os espíritos estão continuamente sintonizados conosco e nos intuem, interferem nos nossos pensamentos, nos orientam, nos dirigem. E, como todos nós somos mais ou menos médiuns, essa mediunidade, nós podemos atribuir esse tipo de mediunidade como a mediunidade intuitiva, pelos canais da intuição. Nós somos tocados, atingidos, orientados pelos canais da intuição. Então nós somos médiuns por aí 24 horas por dia. E muitas vezes nós não conseguimos distinguir muito bem se o pensamento é nosso ou se o pensamento é deles. E Kardec pergunta para os espíritos como fazer para distinguir. E os espíritos nos sugerem que a gente não se preocupe com isso. Que a gente fique mais vigilante, o mais vigilante possível, mas que não tenhamos essa preocupação, que a linha que divide, que separa os nossos pensamentos dos deles é muito tênue e que nós nos confundiríamos aí se nos ocupássemos em ficar nos perguntando constantemente: esse pensamento é meu ou é de algum espírito? O que ele recomenda e que o bom senso nos recomenda é que nós passemos pelo crivo da moralidade os nossos pensamentos. Que aí não importa de quem que eles são, que aí eles estaremos de acordo com o Evangelho, estaremos lidando com eles. Então, desse processo de obsessão simples, é no nosso dia a dia, pelos canais da intuição, onde os espíritos vêm sugerindo, sugestionando, interferindo, influenciando na nossa forma de pensar, que vai também influenciar na nossa forma de sentir e, consequentemente, na nossa forma de agir. Repetindo, o que nós precisamos é de vigilância. Vigiai e orai para não cairdes em novas tentações. É a recomendação do Cristo. Então, quando essas influenciações são mais persistentes e que a gente está sendo sugestionado
para realizar algo, ou para sentir, ou para pensar algo que está gerando em nós situações que nós não concordamos com ela, então vamos vigiar mais, ficar mais vigilantes, porque muitas vezes nós temos pensamentos que a gente fala, o que é isso? Por que eu estou pensando isso? Esse pensamento não é meu, não. Eu não tenho coragem de fazer uma coisa dessa, não. Mas daí a pouco esse mesmo pensamento está se reincidindo, está repetindo. Então aí a gente precisa de adotar medidas mais enérgicas, né, para conosco mesmos. E essa medida mais enérgica, normalmente, é vigilância e prece. O recurso mais eficaz é a prece, onde nós, pela prece, nós cortamos essas conexões com espíritos malfazejos, ou muitas vezes nem são espíritos assim que estão querendo maldade, nos prejudicar. Às vezes são espíritos zombeteiros que estão querendo brincar com a gente, estão querendo fazer a gente passar por algum ridículo, etc, etc. Okay? Isso no caminho do desencaminhamento, vamos chamar assim, da moralidade. Mas nós somos também intuídos constantemente, influenciados pelos espíritos, já vimos isso, no caminho do bem, que não cabe aqui no nosso comentário, porque nós estamos falando de obsessão. E Kardec nos alerta que obsessão é próprio de espíritos inferiores, de espíritos que estão vibrando em faixas de vibração inferior. E que espíritos que já têm um pouco de senso, um pouco de bondade, espíritos comprometidos já com o bem, acordados para o bem, eles não se ocupam em nos influenciar constantemente e respeitam, inclusive, o nosso livre-arbítrio. E respeitam-nos nos nossos posicionamentos. Um dos espíritos mais influentes que nós temos em nós é o nosso espírito protetor, que nós chamamos de anjo de guarda. Esse espírito continuamente nos sugerindo bons pensamentos, nos sugerindo bons encaminhamentos, mas respeitando as nossas decisões. Chega num ponto em que realmente a gente não acata nenhuma e realmente envereda pelo caminho do mal, chega num ponto em que esse espírito afasta de nós e nos entrega para nós mesmos. Quando isso acontece, nós ficamos desprotegidos, não temos mais aquele filtro, aquela proteção dele, e aí nós realmente somos entregues, em cumprimento ao nosso próprio livre-arbítrio, nos entregamos a essas influenciações negativas mais persistentes. Nesse momento começa o perigo, que a gente fica desprotegido e acostumado, como nós vimos, habituados como estávamos, de não obedecer às sugestões do nosso espírito protetor, agora sem a influenciação dele é que nós ficamos realmente à mercê dessas influenciações, as mais diversas, segundo os mais diversos padrões vibracionais de cada um de nós, segundo as mais diversas naturezas de pensamento e de sentimento e de desejos e de vontades, às quais nós nos submetemos. Nós sempre vamos estar chamando para junto de nós a vincular conosco espíritos que estão vibrando na mesma faixa vibracional que nós, com os mesmos desejos, com as mesmas aptidões, com as mesmas vontades, com as mesmas negligências, falando aí de obsessão. Ok? Alguma pergunta até aqui? Não? Tá entendido desse tanto? Vou pegar o giz aqui, que o giz ali está muito pequeno. De obsessão simples, então, está dentro do todos nós somos mais ou menos médiums. De obsessão é coisa de espírito inferior. Pergunta que não quer calar. Por que existe obsessão aqui, entre nós? Nosso mundo é de provas e expiações. Aqui predomina o mal. Então, a obsessão é natural. E muitas vezes nós ficamos obsidiando os outros também. Nós, obsessão de vivo para vivo. Muitas vezes nós queremos impor para o outro o nosso pensamento.
Nós queremos, muitas vezes, subjugar a vontade do outro, a nossa vontade. Muitas vezes nós queremos fascinar o outro, queremos deixar transparecer para o outro que o nosso modo de ser é o mais correto e que o outro precisa seguir. Muitas vezes nós queremos impor ao outro o nosso fundamentalismo, as nossas verdades absolutas. Muitas vezes nós queremos vingar do outro e começamos a persegui-lo em pensamentos, atos, palavras, vibrações, flechas e mais flechas que nós atiramos. A inveja entra aí também. A inveja e todos os outros demais sentimentos negativos. Todas as outras formas, todas as outras condutas negativas. Todas as outras formas de contradizer o amor ao próximo e de praticar o desamor ao próximo. Então, é da nossa natureza. Porque nós estamos num mundo de expiações e de provas onde aqui prevalece o mal. O que nós precisamos é de, cientes disso, tomarmos partido de acordo com o que nós já conseguimos amealhar aí na nossa caminhada de recursos espirituais e de consciência do bem, de nós sermos o elemento diferencial de tudo isso. E de fecharmos as nossas próprias portas para influenciações negativas. Porque nós só seremos influenciados se vibrarmos no mesmo frequência que eles. Enquanto nós estivermos vibrando em mesma frequência, aquela escala de frequência que nós gostamos muito, nós vivemos vibrando e alternando a nossa frequência de F0 a F1, F2, F3, F4, FN. É o termômetro. Então, onde é que nós estamos vibrando? Cada um de nós aqui, é nessa frequência aqui entre F0 e F1. Então, nós estaremos sintonizados com todos os espíritos desencarnados e encarnados que estão vibrando na mesma faixa que nós. E o jogo de influenciações, o sistema de influenciações, jogo não, chamemos do que quisermos. O complexo de influenciações vai girar segundo esse patamar vibracional aqui. Se eu quero, isso aqui vale para todos os ambientes, para todos os padrões vibracionais. Então, se eu estou, por exemplo, vamos chamar assim, sem julgamento, tá, gente? Se eu estou no Mineirão, então eu estou nesse patamar de frequência aqui, a frequência do Mineirão é essa aqui. Se eu estou num velório, a frequência é essa aqui. Não estou falando que é essa aqui, não. Dependendo do padrão vibracional de todos aqueles que estão no Mineirão ou no velório, a frequência é essa aqui. Ou seja, estamos nesse aqui. Se eu estou no botequim, onde só palavrão, só vibração ruim, só aconchego de espíritos que estão vibrando naquela mesma sintonia, a frequência está aqui. Então, eu estou sujeito a aquela frequência ali. Estou falando que botequim tem essa frequência todos, nem que Mineirão tem essa frequência, só citei como exemplo aqui de lugar. Se eu estou dentro da minha casa, nessa frequência aqui, eu estou sendo influenciado por todos esses dessa frequência aqui. Se eu estou dentro do centro espírita, e se nós não estamos honrando a nossa presença aqui, e estamos vibrando nessa frequência baixa, nós estamos sendo influenciados aqui. E existe esses momentos dentro da casa espírita, sim. Dos momentos dos melindres, das invejas, das discordâncias, dos fundamentalismos, das verdades absolutas, do desamor. Então, não é questão de lugar, é questão de padrão vibracional. Então, eu estou sujeito à influenciação do plano etérico, do plano espiritual, de todos aqueles que estão vibrando nessa mesma faixa, e também do plano material de todos que estão comungando comigo no mesmo espaço e aquela encarnação. Ficou claro isso, gente? Como é que eu faço para fugir disso aqui? Hein? Como é que eu faço para fugir disso aqui? Eu aqui, pulo para cá. Só tem um jeito. Pulo para cá.
Opa, não quero mais ficar F0, F1. Eu quero agora ficar na F2. Vou melhorar o meu padrão vibracional. E se eu melhoro o meu padrão vibracional, direta e indiretamente eu interfiro no meio que eu estou participando. Solidariamente eu contribuo com esses aqui. Mas esses aqui têm livre-arbítrio, porque se eu quiser obrigá-los a subir comigo, aí eu viro obsessor deles. Que aí vira imposição. Quando eu faço isso e dou esse salto daqui para cá em padrão vibracional, e isso subentende pensar e sentir e fazer diferente de acordo com os padrões do Evangelho, eu pular para cá, esses aqui já não me influenciam mais. Eles podem até ficar querendo me pegar. Mas não, há uma linha aqui, ó, que me separa desse padrão vibracional. Então, eu estou isento de dizer. No mesmo lugar, nós podemos estar aqui, uns vibrando nessa faixa, outros nessa, e outros ficar mais para cima, inclusive. Tranquilo isso? Então, se esse aqui quiser continuar me acompanhando, por razões que ele já acompanhava aqui, de vibração e de conduta, só tem um jeito dele me alcançar, que é vir para cá. Só que tem uma senha para ele vir para cá, um condicionamento. Qual que é? Melhoria moral. E se ele realmente se melhorou moralmente, para ele se fazer merecedor, porque isso aqui não basta querer, isso é conquista. Para ele conquistar isso aqui, ele tem que passar pela melhoria moral. E se ele passou pela melhoria moral, ele já não me persegue mais aqui. Aqui ele já virou amiguinho. E assim sucessivamente. Então, qual é o jeito da gente tirar o melhor proveito dessa relação? Cuidar de si. Porque Jesus se impôs pela sua autoridade. E a autoridade de Jesus vem pelo seu exemplo. Porque muitos falaram, muitos outros falsos cristos falaram, mas não deram conta de fazer. Porque não tinha coerência. A autoridade não se impõe, adquire-se. Pela forma como se conduz. Pela conduta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, o primeiro passo é conhecimento. Segundo passo, o conhecimento agir dentro de nós, gerando alguma alteração em nós. Mudando a nossa atitude. Atitude é no campo íntimo. Terceiro passo, mudar comportamento na gente. Se eu sei muito, não mudou nada em mim, meu comportamento não muda. Mesmo comportamento, mesmo resultado. Se aqui eu sei muito, não mudo nada, vou continuar influenciável aqui. Mesmo comportamento, mesmo resultado. Ok? Então, assim sucessivamente. Então, qual é a forma que nós temos de definir para nós esse padrão energético? Saber, acolher esse conhecimento, deixar que esse conhecimento gere mudanças em nós e começar a agir diferente. Aí nós estaremos, assim como o Cristo e mais 12 constitui o cristianismo hoje, aí nós vamos criando corpo. Porque a primeira coisa que nós vamos fazer é mudar comportamento em nós. O segundo passo já é afetar o comportamento dos outros. Porque a força do exemplo é irresistível e implacável. Se nós realmente mudamos, nós influenciamos os outros. E o exemplo é arrastador. E irresistível. Então, ficou claro aqui essa escala de frequência? Agora, se realmente a coisa toca e bate realmente em mim e gera em mim as transformações, que precisa de ter uma base para isso já, a natureza não dá salto, a evolução também não, e eu pulo daqui para cá, aí eu vou pulando, pulei para cá, isso tem nome,
Chama-se evolução, que é o que nós estamos sendo chamados a fazer. Sair desse patamar de influenciação negativa, ou seja, sair da predominância do mal e virarmos trabalhadores do bem. Para que assim sejamos considerados parceiros do Cristo nesse processo, na execução desse projeto de redenção da humanidade. Porque se nós ainda estamos, o planeta Terra ainda está na frequência do mal, nesse estágio evolutivo em que ele se encontra, é porque aqui moram espíritos que estão em processo de redenção, mas que estão ainda em baixo rendimento. Lembrando, mais uma vez, que no momento em que nós vivemos no planeta Terra, nós estamos vivendo o momento mais crítico da nossa existência, hoje, pela questão numérica. Porque hoje nós temos 8 bilhões de espíritos aqui conosco. E dentre esses 8, não tem ninguém santo. Aqui não é terra, não é planeta de inocentes. Todos somos devedores da lei. Até mesmo os espíritos bons, que ainda não atingiram a pureza, e que vêm para cá para nos ajudar, para assim crescerem e assim resgatarem também as suas próprias mazelas. Ficou tranquilo isso? Porque a gente às vezes acha que aqui é terra de inocente. Nasceu o menininho inocente tempinho. Na hora que reencarnou, esqueceu o passado. Então todas as culpas ficaram para trás, todos os débitos ficaram para trás, todos os remorsos ficaram para trás. Isso vem impregnado no seu psiquismo em forma de tendência só. Mas ele zerou para iniciar, por misericórdia divina, iniciar uma nova encarnação isenta de influenciações de passado. Zerou. Xícara vazia. Aí vai colocando valores ali. Aí entra a função do educador, de colocar ali naquela xícara vazia agora, daquele espírito que está sob a guarda, sob a tutela dele, que ele vai ter que prestar conta uma hora, porque a consciência dele vai perguntar assim: o que você fez com o filho que Deus te confiou? O que você fez com aquela alma? Isso hoje para nós é notório. É muito tranquilo a gente enxergar isso. Então, essa xícara vazia, e muitos de nós ainda somos crianças, e que somos destinatários da boa vontade, da caridade dos outros para encher a nossa xícara. Aí nós vamos para a quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Porque com a medida com que nós medimos, nós somos medidos. Então dá para a gente entender por que há obsessão. Kardec fala para nós da categoria dos mundos. Os inferiores, os intermediários e os superiores. Obsessão é daqui, ó. Só daqui. Obsessão é só daqui. Fala-se em obsessão em espíritos inferiores. Porque aqui estão os inferiores. Aqui estão os impuros. Aqui já estão os... Porque aqui nesses mundos predomina o bem. E onde predomina o bem não tem espaço para obsessão. Então obsessão é coisa de terra. E afins. E de mesmo nível. Porque há muitas moradas na casa do Pai. No mesmo padrão vibracional da terra, segundo o Cristo nos informou, existem muitos outros mundos que estão nessa mesma vibração inferior ainda. A Terra não é o único mundo inferior que existe. Então, aqui estão os puros. Aqui, então, nem se fala em obsessão, mas de jeito nenhum, nem aqui já não se fala. Porque aqui se fala em ainda existir algum mal
mas só que como predomina o bem, nós hoje estamos em desigualdade, porque aqui predomina o mal. Então o mal está muito mais tentador nas nossas vidas. Aqui ainda tem mal? Tem mal. Só não tem mal aqui. Porque aqui moram os espíritos puros. Aqui tem mal, mas tem menos mal. O mal aqui é inferior ao bem. Então é mais fácil da gente combater. E não chega nesses níveis de obsessão. Aqui, o complexo de influenciação negativa aqui é temperado muito significativamente pelo mal. Por isso, processos obsessivos. Nós precisamos falar das causas da obsessão. Por que isso acontece? Então aqui, falamos até agora só da simples, né? Deu para entender bem a simples, gente? Por que isso? E o pior é que, ao mesmo tempo que eu sou bom, que eu estou vibrando no bem, eu escorrego e começo a vibrar no mal, eu fico com raiva do outro, começo a perseguir o outro. De amigo eu viro inimigo, e de inimigo eu viro perseguidor, e viro obsessor. Isso comigo que já estava desperto, já estava ali firme, caminhando na direção do bem. Mas até que as recaídas, assim, mas diferenciou muito, né? E começa a perseguir. É porque ainda não é um valor consolidado na nossa bagagem espiritual, a predominância do bem em nós. Nós estamos com bondade em formação ainda. Por isso que a gente ainda escorrega. Por causa da alta influenciação do grande teor de maldade que ainda existe no nosso meio. Porque é um mundo inferior. Então, isso é o porquê que existe. Quando a gente entende, a gente se posiciona e se insere no processo. E se inserir no processo positivamente é estabelecer parceria com Cristo. Nesse processo de redenção da humanidade que Ele comanda e coordena e administra e governa. Sim, Marília? Exatamente. O nosso homem velho ainda traz em si muita expressão de maldade promovida pelo mal. Ainda expressa muita maldade. É que nós estamos em formação, nós estamos em construção, nós estamos em reforma. Desculpe os transtornos, estamos em reforma. A gente não vê essas plaquinhas por aí? Então, gente, desculpe o transtorno, nós estamos em reforma. Isso é a quinta bem-aventurança. É ser misericordioso com o outro, para que também seja portador de misericórdia. Porque nesse padrão vibracional aqui, só tem um jeito da gente pular para cá. É vibrar misericórdia aqui. Aí nós pulamos para cá. Saímos desse complexo de influenciações aqui. Tranquilo? Então, nós vamos entrar agora no segundo, que de obsessão simples passa para fascinação. Fascinação. É uma obsessão mais acentuada, né? Mais composta, mais conjugada, mais objetiva, mais acentuada. É uma obsessão onde as portas estão mais abertas para a influenciação externa do amigo, do companheiro espiritual. Companheiro de caminhada evolutiva, que ainda não tem consciência do certo, do errado, do bem e do mal, porque ainda não tem internalizado em si, como nós também não, as leis divinas para poder segui-las. Como é que nós vamos seguir as leis divinas se nós não nos preocupamos muito com elas, em nem identificá-las? Muitas vezes a gente confunde o bem com o mal com uma facilidade. E os espíritos perguntam, Kardec pergunta para você, como é que eu posso distinguir entre o bem e o mal? O bem é tudo que está conforme à lei divina. E o mal é o que está contrário à lei divina. E a gente às vezes mistura os dois. Ou negligencia um em detrimento do outro. E quem que regula e quem que grita para nós
se nós estamos certos ou errados nesse processo de seguir a lei divina? A nossa consciência. Mas aí muitas e muitas vezes a gente prefere seguir a nossa conveniência do que a nossa consciência. A nossa consciência nos faz entrar, nos pede para entrar pela porta estreita, e a nossa conveniência quer continuar pela porta larga, que é o homem velho que a Marília trouxe para nós aqui. E aí muitas vezes nós negligenciamos a nossa consciência e sobressaltamos a nossa conveniência. A conveniência nos traz prazer ilusório, momentâneo, bem-estar momentâneo, ilusório. A nossa consciência nos encaminha para a porta estreita. A porta estreita requer renúncia, requer negar-se a si mesmo, requer disciplinamento. E então a gente vai se perdendo pelo caminho nessas confusões. Por isso é que é preciso que a gente busque o conhecimento, para a gente ir se libertando dessas prisões, dessas amarras. Aí nós vamos repetir de novo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De que? Desse padrão vibracional de frequência baixa, que nos expõe a todos aqueles que estão nessa frequência baixa, precisamos de nos libertar disso, acender um pouco mais a luz de uma verdade nova que venha gerar transformações em nós. Hoje essa verdade para nós é o Evangelho, que nós precisamos de estudar mais, aprender mais, pensar mais, viver mais, acolher mais em nossas vidas, para que a gente vá se humanizando mais. Eustáquio? Com essa facilidade de informação hoje, que eles falam, essa globalização, a gente vai criando novos ídolos também, né? A gente vai lá naqueles valores às vezes e sempre tem aquele que vai criando, que é essa fascinação que a gente vê, às vezes segue muita gente ruim, muita gente que surge de um lado para o outro, aí que a gente acaba trocando os nossos valores. Deu para ver isso, gente? Apesar de todo o discernimento que nós temos hoje, nós ainda temos pessoas, 30, 40 milhões de pessoas seguindo alguém. E o que esse alguém fala para ele é verdade, ele adota para a vida. E o Evangelho, onde é que fica? Porque não é possível que esse alguém está cumprindo 100% o Evangelho. Se estivesse, ele não estaria aqui. Se fosse 100%, ele estava lá. Aí ele não estaria aqui cuidando de internet, não. De Instagram e etc. Não. De coisas desse mundo, não. Então a gente precisa de rever determinados questionamentos. E lembrar do apóstolo Paulo: examinai tudo e retende o que é bom. Retende o bem. Nós vamos fazer uma interrupção aqui para a gente ajustar o equipamento, e no nosso segundo bloco de hoje, segundo vídeo de hoje, nós vamos dar sequência nessa reflexão sobre obsessão. Tá? Até já.